Bora aqui, vê o seguinte. Química orgânica. O que vem a ser química orgânica? É a química que tem o estudo dos compostos do carbono. Então, vê, vocês sabem que na química existem divisões. Como, por exemplo, química geral, vocês viram ano passado, fisicoquímica, química orgânica, que é essa daqui, que estuda os compostos do carbono. Aí vê o seguinte, para que a gente, ou não, os compostos do carbono? É a química que estuda os compostos do carbono. Então, vê, se existe uma química que estuda os compostos do carbono, então esse elemento carbono, ele tem uma grande importância em relação aos demais elementos. Por exemplo, alguém tem noção onde está localizado o carbono na tabela periódica? Se nós estamos falando de carbono, então esse elemento ele tem uma grande importância. Então, esse carbono está localizado aonde na tabela periódica? Alguém lembra? Família 4A, com 14. Então, se ele está na família 4A, com 14, ele faz 4 ligações. Isso quer dizer que ele é tetravalente. Então, uma das primeiras propriedades que a gente deve observar é que o carbono é tetravalente. Esse tetravalente quer dizer o quê? 4 ligações, 4 valências. É o único elemento na tabela que liga-se átomo a átomo, formando as grandes cadeias orgânicas. Então, por exemplo, o carbono tem uma facilidade de ligar-se átomo a átomo, que seria mais ou menos isso aqui, em uma cadeia orgânica. Não. É o seguinte, pode isso aqui agora, deixa eu atenção aqui. Se o carbono faz 4 ligações e ele está se ligando com um hidrogênio que só faz uma, no caso, o carbono vai ter suas 4 ligações, ou seja, 4 compartilhamentos de elétrons com o hidrogênio. Então, esse composto aqui é esse mesmo aqui. Isso aqui é justamente o gás metano. Não vão se preocupar com nomenclatura, não se preocupem com isso, porque existem regras para que a gente venha trabalhar com nomenclatura. Então, a questão da brincar que o metano, ele é sólido. Não vou dar vaga, eu solto metano. Aí por que ele afeta o meio ambiente? justamente porque é um gás. E por ser um gás, ele em excesso, ele pode poluir. Assim como todos os demais gases. Ok? Aí vem o seguinte. É um gás e é um gás inflamável, né? Aí vem o seguinte, isso aqui seria não, é uma maneira de você representar uma cadeia, ou seja, um composto orgânico. Aí uma maneira mais resumida seria você pegar esse composto aqui, esse carbono ele está ligado a 3 hidrogênios. É você resumir essa estrutura de cima que é denominada forma estrutural. Então, 3 hidrogênios está ligado para esse carbono. Esse carbono tem 2 hidrogênios. Esse carbono também 2 hidrogênios. O mesmo acontecendo com esse, 2 hidrogênios. E por último, CH3. Então veja, o composto de cima é o mesmo composto de baixo. O que está sendo diferente é justamente a maneira que nós estamos representando. Então, mais uma vez, você só está resumindo aqui 3 hidrogênios com carbono, CH2, 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 CH3. Outra maneira de representar o composto, esse mesmo aqui, esse termo CH2, que tem aqui, nós temos repetido quantas vezes o CH2?
CH2 nós temos quantas vezes? 3. Você podia chegar aqui, CH2, colocar aqui 3. Esse 3 está indicando termo de repetição. Você tem CH2, 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 3 vezes. E por último, você tem aqui CH3. Então, o composto orgânico ele pode ser representado de várias maneiras. Dessa maneira, dessa ou dessa. E outra maneira que seria a forma molecular, que é a mais simples possível, né? Você tem 5 carbonos e você tem 12 hidrogênios. Então, os compostos orgânicos podem ser representados de várias maneiras. Entre elas, está aqui a estrutural, a molecular condensada e simplesmente a fórmula molecular. Alguma dúvida aqui? É o seguinte, como propriedades do carbono, nós temos que o carbono ele é tetravalente, isso quer dizer, faz 4 ligações, e que o carbono liga-se átomo a átomo. Então veja, isso é uma das propriedades, o carbono ter 4 ligações, o carbono ligar-se átomo a átomo, né, formando as grandes cadeias. Grandes cadeias seria justamente você ter carbono ligado a carbono e ter esse encadeamento. Nenhum outro elemento da tabela periódica tem essa propriedade. E você tem carbono, carbono, carbono. Eu coloquei aqui um exemplo de tetravalente que ele faz 4 ligações, beleza? E liga-se átomo a átomo. Então, eu coloquei aqui como exemplo um composto contendo 5 carbonos, que seria um absurdo eu colocar aqui um exemplo contendo 10 carbonos, ou 12 ou 15, mas existem compostos que vão apresentar 8, 9, 10, ou seja, carbono ligado a carbono. Então, outra propriedade, eu falei a primeira, tetravalente, tem 4 ligações, que o carbono liga-se átomo a átomo, e o carbono pode ter ligações simples, pode ter ligações duplas, e pode ter ligações triplas. O que seria ter simples, ter dupla e tripla? Aqui você tem apenas um emparelhamento, um compartilhamento. Então o carbono podia ter 2 ligações, como nesse caso aqui. Prestem atenção que o termo tetravalente quer dizer 4 ligações. Se você colocasse hidrogênio aqui embaixo, ia estar errado. Então, entre carbonos, nós podemos ter ligações simples, como está aqui representado. Podíamos ter uma dupla, ou podemos ter uma ligação tripla, como nesse caso aqui. Então veja que são compostos orgânicos, são hidrocarbonetos, só apresentam carbono e hidrogênio. Se você olhar esse composto, ele só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Esse aqui é um hidrocarboneto. Esse também é um hidrocarboneto. Esse também são hidrocarbonetos porque só apresentam carbono e hidrogênio. Porém, são compostos diferentes. Então, todos esses compostos aqui, eles são hidrocarbonetos. Ainda, nós podemos ter 2 duplas. Então, independente, preste atenção nisso aqui, do carbono, ele apresentar apenas com ligações simples, como nesse caso ou nesse, ele apresentar aqui como dupla, aqui como tripla, todo carbono que vem ele tem que ter 4 ligações. Então, por isso, que se você colocasse o hidrogênio aqui, ele ia passar a ter 5 ligações, vai dar errado. Ou o mesmo raciocínio se você colocasse hidrogênio aqui. Então,
Isso aqui é mais uma propriedade do carbono. Tetravalente, ligar-se átomo a átomo e poder ter os compostos com ligações simples, dupla, tripla ou duplas. São as principais propriedades do carbono. Analisando aqui os hidrocarbonetos, nós temos aqui a nomenclatura para esse composto metano, a nomenclatura para esse composto eteno, etilo, propadieno. Porém, essa nomenclatura a gente vai entender melhor mais na frente, ok? Isso é um assunto que, quando a gente concluir toda a introdução para a química orgânica, o carbono e as propriedades, facilita até a gente trabalhar com nomenclatura. Os átomos de carbono em uma cadeia, eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários e quaternários. Classificação dos carbonos podem ser primários, secundários, terciários e quaternários. Então, vê o seguinte: quando é que nós temos o carbono primário? Quando o carbono estiver ligado apenas a outro carbono. Então, pela lógica, se o carbono ligado apenas a outro carbono, ele é primário, o carbono que estiver ligado a dois carbonos, ele é um carbono secundário. Então, aqui nessa estrutura, esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Apenas a um. Então, se ele está ligado apenas a um carbono, ele é um carbono primário. Esse carbono está ligado a dois carbonos. Em cima, hidrogênio e abaixo, hidrogênio. Então, esse carbono está ligado a dois carbonos, ele é secundário. Esse carbono está ligado a dois carbonos, ele é secundário. Esse também é a mesma coisa, secundário. Esse está ligado a apenas um, é um carbono primário. O termo de repetição 3, que está indicando aqui 3 vezes CH2, 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 esse termo de repetição indica que são carbonos secundários. Então, os carbonos das extremidades são primários, esses carbonos aqui secundários. Então, até pela lógica, o que vem a ser um carbono terciário? O carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. O que vem a ser um carbono quaternário? O carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbonos. Então, por exemplo, se a gente estivesse considerando um hidrocarboneto, então, mais uma vez, o que é que vem a ser hidrocarboneto? Compostos que só têm carbono e hidrogênio. Então, vamos supor aqui, se nós tivéssemos essa estrutura aqui, onde aqui só existe carbono e hidrogênio, o que está em azul seriam os átomos de hidrogênio, ok? Então, o que está aí em azul, que eu estou representando, eu estou dando um destaque em azul, está representando os átomos de hidrogênio. Então, vê o seguinte: quando trata-se de um hidrocarboneto, não precisava estar colocando os hidrogênios ao redor. Então, nós temos aqui um composto que tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, e está sendo representado o hidrogênio. Aqui no caso, se eu comento com vocês, analisando o hidrocarboneto, não precisava colocar os átomos de hidrogênio. Se é hidrocarboneto, vai ser constituído apenas por carbono e hidrogênio. Então, analisando esse hidrocarboneto aqui, esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? Apenas a um, ele é um carbono primário. Esse carbono ao lado está ligado a quantos carbonos? Um à esquerda, um à direita e um para baixo. Você está analisando esse carbono, isole ele e veja que ele está ligado à esquerda, à direita, para baixo e para cima. Então, se ele está ligado a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? Apenas um, que é o de cima, é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? 2, é um carbono secundário.
Esse carbono aqui, 4 carbonos, ele é quaternário. Esse carbono primário, esse só está ligado ao de cima primário, esse só está ligado a esse primário. Então, nessa estrutura, nós temos o quê? 5 carbonos primários, temos um carbono secundário, um terciário e um quaternário. Quando for analisar os carbonos, só é você olhar o que está à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Há alguma dúvida no que se refere a carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Não. Então, dê uma copiada.